Salve, salve, Fóssil Concurseiro! Estamos de volta aqui, tratando da 869 de 52, do Estatuto dos Servidores Públicos Civis de Minas Gerais, né? Vamos continuar na nossa batida forte aqui, vamos trabalhar frequência e horário, né? A partir do artigo 92 da lei. Vamos lá. O expediente normal das repartições públicas será estabelecida pelo governador, né? Sabemos que o governador é ele que vai determinar as diretrizes, né? Quanto a horário, é ele que vai ser o famoso manda-chuva, né? É ele que vai decidir quanto a isso. Olha lá, em decreto, né? No qual determinará o número de horas de trabalho normal para os diversos cargos e funções. Beleza? O funcionário deverá permanecer na repartição durante as horas do trabalho ordinário e as do expediente. Parágrafo único. O disposto no presente artigo aplica-se igualmente aos funcionários investidos em cargo ou função de chefia. O que acontece? Quando a gente trata ali de servidores que possuem função gratificada, né? Estão no cargo de chefia ou no cargo comissionado, embora eles sejam chefes, né, imediatos, eles têm por obrigação de cumprir também os horários, beleza? Muito comum na repartição pública os cargos de chefia, né, ou as pessoas que ocupam o cargo de chefia, não cumprir esse horário por, né, se aproveitarem, né, por aproveitarem do seu cargo, né, em que ele não tem nenhuma subordinação e ele acaba não cumprindo o horário, fraudando o horário, né? Então a lei é bem específica, ela é bem direta, né, bem direcionada a esses servidores que ocupam o cargo de direção, chefia e assessoramento. Eles também devem cumprir o horário, tá? Vamos lá. E sendo passível também de demissão em alguns casos. O que acontece? A 869 ela é assim, ela avisa antes para você para poder penalizar na frente, né? Ela já cutuca o servidor quanto a certo assunto, certo aspecto, e lá na frente ela já prevê a penalidade para isso. Então, quem possui cargo aí de chefia, direção, né, assessoramento, se não cumprir o horário, vai ser passível aí também de algumas penalidades, beleza? Vamos lá. Artigo 94. A frequência será apurada por meio do ponto, né? A gente fala ponto, ou se não, ficha, né? A nossa ficha de ponto, né? Folha de ponto, né? Que a gente chama aqui na administração pública, a gente chama de folha de ponto. Folha de ponto. Todo expediente que você tiver, né, você vai assinar ali a entrada, o horário de entrada e o horário de saída, beleza? Cada um tem a sua individualmente, né? Vamos lá, artigo 95, ponto é o registro pelo qual se verificarão diariamente as entradas e saídas do funcionário em serviço. Nos registros de ponto deverão ser lançados todos os elementos necessários à apuração da frequência. Salvo nos casos expressamente previstos em lei ou regulamento, é vedado dispensar o funcionário do registro de ponto e abonar falta, né? Então, quer dizer que só, né, nos casos previstos em lei. Artigo 96. O período de trabalho poderá ser antecipado ou prorrogado para toda a repartição ou partes, conforme necessário. Aí, quem vai definir, né, conforme já enunciado ali no caput ali do artigo 92, a gente sabe ali que vai ser quem que vai decidir isso aí? O governador, o chefe do executivo nosso, beleza? Governador. Tranquilo. Continuando. Governador. Continuando, parágrafo único do artigo 96. No caso de antecipação ou prorrogação desse período, será remunerado ao trabalho extraordinário, né? Quando se fala trabalho extraordinário, quando se fala o serviço extraordinário, estamos tratando das horas extras, beleza? Sendo passível também de penalidade quem, porventura, o servidor público, que porventura fraudar esse horário, né? Isso vai ser previsto lá no rol de penalidades da administração pública que eu vou trazer para vocês no Minemônio. Trabalho extraordinário na forma estabelecida no capítulo 7 do título 7. Vamos lá, continuando. Artigo 97. Nos dias úteis, só por determinação do governador do Estado, poderão deixar de funcionar as repartições públicas ou ser suspensos os seus trabalhos em todo ou em parte. Quem decide é o governador com relação ao horário. Para efeito de pagamento
apurar-se-á a frequência do seguinte modo: pelo ponto, pela forma que for determinado quanto aos funcionários, não sujeitos a ponto. Parágrafo único, haverá um boletim padronizado para a combinação da frequência. Pouco relevante, o funcionário perderá o vencimento ou remuneração do dia se não comparecer ao serviço, 1/5 do vencimento ou remuneração quando comparecer depois da hora marcada para início do expediente, até 55 minutos, né? Vai perder 1/5, né? O vencimento ou remuneração do dia, quando comparecer na repartição sem observação do limite de horário estabelecido do item anterior. 4/5 do vencimento ou remuneração quando se retirar da repartição no fim da segunda hora do expediente. 3/5 do vencimento ou remuneração quando se retirar no período compreendido entre o princípio e o fim da terceira hora do expediente. 2/5 do vencimento ou remuneração quando se retirar no período compreendido entre o princípio e o fim da quarta hora, né? Beleza, continuando. 1/5 do vencimento ou remuneração quando se retirar do princípio da quinta hora em diante, beleza? Esse conteúdo aqui, pouco cobrado em prova, beleza? Por isso eu não vou me ater tanto em desmiuçar para vocês quanto a isso aqui, né? Vamos lá, artigo 100. No caso de faltas sucessivas, serão computados para efeitos de descontos os domingos e feriados, né? Então, caso você tenha falta sucessiva, sem justificativa, será descontados aí dos domingos e os feriados intercalados, tá? Beleza, artigo 101. O funcionário que, por motivo de moléstia grave, súbita, não puder comparecer ao serviço, fica obrigado a fazer pronta comunicação do fato, por escrito ou por alguém a seu rogo, né? Alguém a seu mando, né? Designado, pode ser alguém com procuração também. Sabemos que procuração é aquele documento ou aquela folha que você dá para um terceiro assinada por você, autorizando ele a realizar certos atos, né? Tanto na esfera administrativa quanto na esfera judiciária. Ao chefe direto. Então, tem que ser comunicado o chefe direto. Quando acontecer que o funcionário falte por moléstia grave ou súbita, deve comunicar imediatamente aí ao chefe imediato, que no caso pode ser o diretor, né? Aquele que ocupa o cargo de direção, né? Chefia e assessoramento. Beleza? Sempre lembrando que esses são os cargos de chefia dentro da administração pública. Artigo 102. Aos funcionários que sejam estudantes, será possibilitado, nos termos do regulamento, tolerância quanto ao comparecimento normal do expediente da repartição, obedecidas as seguintes condições. O que a gente tem que guardar quanto a isso aqui, né? A gente tem que guardar o seguinte, que horário especial de estudante, né? O horário especial de estudante, ele é uma regalia. Ele é uma regalia, né? Muitas questões vêm trazendo que é obrigação da administração pública fornecer o horário especial de estudante. Não, ele é uma regalia. A administração pública vai observar a demanda, principalmente com relação à lotação, né? Como que está o contingente de servidores. Com isso, ela poderá discricionariamente, ela vai decidir, né, se você vai ter o seu horário especial de estudante ou não. Em regra, né, a administração pública quer que o servidor público sempre se qualifique, sempre estude, sempre busque novos conhecimentos, né, para ter uma qualidade de serviço melhor para a sociedade. Então, raramente ela vai impedir, né, obstruir que você faça o seu curso, sua qualificação, seu mestrado, sua pós, né? Raramente ela vai impedir, mas em caso de um efetivo baixo, por exemplo, ela vai ter ali a justificativa para não estar te concedendo o benefício, a regalia de horário especial de estudante, beleza? Então não é obrigação da administração pública fornecer, é discricionário, ela decide. E lembrando que ela pode, esse horário especial de estudante, ela fornece 1h30 antes, né? Antes de atraso, né? De atraso, para você chegar no seu horário, ela te dá ali, concede 1h30 antes, né? 1h30 de atraso, você pode chegar 1h30 depois do seu horário, né?
ou sair 1h30 antes do término do seu expediente, né? Antes. Então, é isso que ela fornece a você, né? Com relação à prova, né, dias de prova, o servidor público não precisará, posteriormente, estar quitando esse horário de prova, desde que 10 dias antes da aplicação da prova, o aluno apresente um calendário, né, pré-estabelecido de todas as disciplinas que vão ser aplicadas na prova e também os seus horários de aplicação. 10 dias antes. Então, a administração pública tem esse tempo que você tem que fornecer para que ela programe como que ela vai se comportar, né? Se ela vai colocar alguém para se substituir, se ela vai mudar uma escala de serviço, por exemplo, né? Você tem que cumprir aí, no mínimo, 10 dias antes aí, de aviso, né? Trazendo um documento assinado pela instituição a qual você faz o seu curso, né? Ali trazendo todo o rol de horário e de prova, né? Para que ela se programe, para ela estar concedendo para você o horário de prova. E o horário de prova que você realizar, você não precisará, né? Você vai ganhar ali como bônus. Você não vai precisar repor nos fins de semana ou quitar esse horário de prova com a administração pública, beleza? Então, lembrando, quando você falar em horário especial de estudante, a administração pública que decide, não é um direito adquirido, né? E vai ser concedida a você 1h30 para você chegar depois, né, atrasado, ou você sair 1h30 antes, né, do término do seu expediente, beleza? Tranquilo? Lá. Deverá o interessado apresentar ao órgão de pessoal respectivo atestado fornecido pela Secretaria de Ensino, comprovando ser aluno do mesmo e declarando qual o horário das aulas. Apresentará o interessado mensalmente atestado de frequência às aulas, fornecido pela aludida secretaria, né, da escola. O limite de tolerância será no máximo de, olha lá, 1h30 por dia, né, que eu falei com vocês. Ela pode conceder 1h30 antes, para você chegar atrasado, né, ou você pode sair 1h30 antes do término do seu expediente. Letra D, né, a linha D, comprometer-se-á, né, o interessado a manter em dia e em boa ordem os trabalhos que lhe forem confiados sob pena de perda da regalia. Lembrando, olha para lá, a palavra lá, chave, regalia, tá? Olha a palavra-chave lá, regalia. Tranquilo? Vamos lá, sobre a vacância, o que a gente tem que saber da vacância? Né? Aquele mnemônico que eu já falei para vocês, né? Que você vai falar para o seu ex quer voltar para você, né? E você vai falar para o ex, né? Fale para o ex, né? Olha lá. Ai, pode. Quais são as formas de vacância? Falecimento, promoção, exoneração, aposentadoria, o izinho para ajudar aqui, aposentadoria, né? Aposentadoria, demissão, olha aí, demissão e posse em outro cargo não acumulável, beleza? Vamos lá. A vacância do cargo decorrerá de, olha lá, exoneração, né? Exoneração do servidor, o servidor pode ser exonerado a pedido ou a administração pública pode exonerá-lo, beleza? No caso, a autoridade, por exemplo, que concedeu o cargo comissionado, né? Ela exonerar, a gente sabe que o cargo comissionado ele é de livre nomeação e exoneração. Então, a qualquer momento, a autoridade competente que deu ao funcionário público ali, né, o cargo de chefia, direção de assessoramento, comissionado, aquele que não prestou concurso público, livre nomeação e livre exoneração. A autoridade competente pode exonerá-lo, beleza? Por isso, demissão, a gente sabe que demissão é quando se fala em penalidade, promoção, olha lá, servidor público promovido, né? Transferência, revogado, aposentadoria, sim, posse em outro cargo, desde que dela se verifique a acumulação verdada, né? Ou a mesma coisa que posse em outro cargo não acumulado, né? O que eu posso adiantar para vocês aqui? Que lá na nossa Constituição, né, ela prevê o seguinte, que no caso de servidores públicos que não são da área da saúde, a gente pode acumular um cargo
na verdade aqui, 2 cargos, né? 2 cargos de professor, né? Ou, olha lá, ou um cargo de professor mais científico, né? Ou um cargo de professor mais técnico. Beleza? Beleza. Então, o que acontece? Caso o servidor público, né? Aí na área da saúde, né? Aqui estão os servidores comuns, né? Comuns. Agora, da área da saúde. Da área da saúde, a gente sabe que pode acumular 2 cargos. 2 cargos da área da saúde. Desde que devidamente regulamentados. Devidamente regulamentados. Beleza, regulamentados. O que acontece? Pode haver a possibilidade do servidor público tomar posse, né? A gente sabe que a posse se dá com o quê? Se dá com a investidura no cargo. Não é? Com a investidura no cargo. Então pode acontecer do servidor público passar em outro concurso e ele investir, né? Ele vai tomar posse em outro, né? Se ele tomar posse em outro cargo cuja acumulação não é estabelecida pela Constituição, né? Que no caso de acumulação de cargos são esses aqui, né? Vamos supor que o servidor público é um servidor público comum e passou no concurso para a área da saúde. A gente sabe que a Constituição veda essa acumulação de cargo. O servidor público ser da área da segurança pública, por exemplo, o policial militar, né? Não, policial militar não, desculpa. O policial civil, né? Que a gente é regido pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis. Então, o servidor público civil ali, o policial civil, o policial penal, passa no concurso aí da área da saúde, né? De uma instituição estadual, por exemplo, a FEMIG, né? E lá ele vai exercer um cargo de enfermeiro, né? Enfermeiro não tem nada a ver com segurança pública, nem pode ser acumulado. Então, quando ele tomar posse lá naquele cargo, investir naquele cargo, né? A tendência é um cargo que ganhe mais, né? Por exemplo, automaticamente vai ser gerado a vaga, a vacância, né? O que acontece? Uma lacuna, vai abrir uma brecha lá, o servidor público está ocupando aqui, né? A gente fazendo esse desenho simples aqui, ó, o servidor público está aqui, ele preenche, né, o espacinho dele da administração pública, né? Se ele automaticamente investir em outro cargo, vai aparecer aquela vaga, né? Aquele espaço, aquela vacância, beleza? Guardando então que vacância é surgimento de vaga na administração pública, beleza? Não tem como ele preencher os dois espaços ao mesmo tempo, sendo um servidor público da área da segurança pública e ser, ao mesmo tempo, servidor público da área da saúde, beleza? Tranquilo. A aposentadoria, se você aposentar, vai ter vaga, né? Posse em outro cargo não acumulável e, claro, falecimento, né, galera? Eu sempre brinco com o pessoal, se caso você falecer e ocupar vaga lá na administração pública, se apresentar para trabalhar no outro dia, sai correndo que é assombração, tá bom? Vamos lá, artigo 104. Verificada vaga em uma carreira, serão, na mesma data, consideradas abertas todas as que decorrerem do seu preenchimento. Olha lá, se verificar vaga em uma carreira, serão, na mesma data, consideradas abertas todas as que decorrerem do seu preenchimento. Beleza? Parágrafo único. Verifica-se a vaga na data do falecimento do ocupante do cargo, sim, claro. Da publicação do decreto que transferir, aposentar, demitir ou exonerar o ocupante do cargo. Da publicação da lei que criar o cargo e conceder dotação para o seu provimento ou da que determinar apenas essa última medida, se caso estiver criado.
Da aceitação de outro cargo pela posse do mesmo, quando dessa decorra a acumulação legalmente vedada. Vedada. Sim, fechamos aqui os tópicos aqui a data que se configura vaga, né? Vacância. Artigo 105. Quando se tratar de função gratificada, dá-se-á vacância. Ah lá, um tópico específico só para quem ocupa o cargo de função gratificada. Olha lá. Olha lá. Voltando. Isso, olha lá. Dispensa a pedido do funcionário. Né? Aqui a gente sabe que na vacância o servidor público efetivo está ocupando um cargo de direção, chefia e assessoramento. Beleza? Já sabemos. Aqui é um servidor público efetivo. Desculpa. Perdão. Efetivo. É função gratificada, é aquele cargo de direção, chefia e assessoramento ocupado por servidor público efetivo. Efetivo é aquele que fez concurso público e, por sua vez, não pode ser exonerado, demitido, exonerado, né? De livre nomeação e exoneração, que é o adverso do comissionado. O comissionado não prestou concurso público, então ele pode ser livremente exonerado, né? E nomeado. Nesse caso aqui, se o servidor público perde esse cargo de direção, chefia e assessoramento, né? Ele pode perder por demissão, né? Sendo que ele fez algum ato de transgressão ali disciplinar, né? Ele é passivo de demissão, ou ele pode, a pedido, pedir para que saia desse cargo, ele vai pedir exoneração do cargo, né? O que acontece? Dispensa a critério da autoridade. A autoridade que vai dispensá-lo, né? A autoridade que deu o cargo para ele que vai dispensá-lo. Né? Dispensa do pedido do funcionário seria pedir a exoneração. Dispensa a critério da autoridade, a autoridade que vai exonerá-lo. Né? Não haver o funcionário designado assumir o exercício dentro do prazo. A gente sabe que quando o funcionário... A gente lembrando aqui, ó, que funcionário público que ocupa o cargo de função gratificada, ele é designado para o cargo. Designa-se, por exemplo, o servidor público ao cargo de direção X. Né? Ele terá o prazo ali de 30, por exemplo, 30 dias, né? 30 dias para assumir esse cargo. Se caso ele não assumir, né, automaticamente surgirá vaga, né? A vacância nesse cargo. Né? E olha lá, destituição na forma do artigo 248. Quando se fala em destituição, se fala o quê? Em penalidade. Beleza? É uma das formas de penalidade. Né? Quem pode sofrer destituição? Apenas servidor público que ocupa o cargo de função gratificada. Né? É uma espécie de penalidade, né, específica só para quem possui cargo de direção, chefia e assessoramento. Porque quem não possui o cargo de direção, chefia e assessoramento não pode ser destituído do cargo. Não possui cargo. Se é um servidor público que não tem um cargo, como é que ele vai ser destituído do cargo? Né? Muito bom. Dá-se-á exoneração, nos casos de exoneração, a pedido do funcionário, a critério do governo, quando se tratar de ocupante de cargo em comissão, que é aquele de livre nomeação e exoneração, ou interino, né, aquele em substituição, em cargo de carreira, que é aquele que passou em concurso público, ou isolado, isolado é aquele que não se integra em classe, né, ou seja, aquele que não tem ascensão na carreira, ele entra a servidor público nível 0, sai servidor público nível 0. De provimento efetivo. Beleza? Provimento efetivo. Cargo de provimento efetivo é aquele servidor público que passou em concurso público. Beleza? Vamos lá. Quando o funcionário não satisfazer as condições do estágio probatório, sim, aqueles 3 anos de estágio probatório, ele vai ser verificado em 4 requisitos. Qual que é? Assiduidade, né, disciplina, eficiência e idoneidade moral. Né? Já sabemos que é o quê? Que é o ácido de eficiência. Use esse mnemônio para ajudar. Que é o quê? Assiduidade, idoneidade, disciplina e eficiência. Tranquilo? Assiduidade, idoneidade moral, disciplina
Disciplina e eficiência. Tranquilo? Disciplina e eficiência. Se um desses quesitos aqui ele não cumprir com regularidade, né, nesse período de 3 anos de estágio probatório, né, ele entra em exercício, começa a trabalhar, né, e decorrido 3 anos ele vai ser analisado quanto a esses requisitos, né, para que ele alcance a efetividade, ele tem que cumprir no estágio probatório esses 4 requisitos. Se caso ele for inapto nesses requisitos, ele vai ser exonerado do cargo. Exonerado. Se ele vai ser exonerado, ele não é penalizado. Então, ele não é demitido, ele é exonerado. Demissão é igual penalidade. Tranquilo? Prosseguindo. Artigo 107. A demissão será aplicada como? Acabei de falar, penalidade. Tranquilo? Vide incisos 2, 3 do parágrafo 1º do artigo 35 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Né? A gente tem a nossa Constituição Federal e também tem a Constituição Estadual de Minas Gerais. Tranquilo? Beleza. Da aposentadoria, pouco relevante, assunto regulado pelo artigo 40 da Constituição. A aposentadoria depende de inspeção médica. Então, quem decide se o aposentado vai se aposentar ou não é a inspeção médica. Só será decretada depois de verificada a possibilidade de readaptação do funcionário. Lembrando que a readaptação, o que a gente tem que guardar, ela é sempre o quê? Ex officio. Isso aí que vocês têm que levar para a prova. Não existe a readaptação a pedido. Beleza? Artigo 110, 112, revogados. Artigo 113. Os proventos da inatividade serão revistos sempre que, por motivo de alteração de poder aquisitivo da moeda, se modificar os vencimentos do funcionário em atividade. Né? O que está dizendo aqui? Que os proventos sempre acompanharão ali, de quem está ativo, acompanharão, de quem está aposentado, acompanhará ali aumento, essas coisas, tudo que acontece na aposentadoria, né, vai ser verificado aí em quem está na atividade, se houver aumento, né, inclusive cortes também. Os proventos da inatividade, que é a aposentadoria, serão revistos sempre que, por motivo de alteração de poder aquisitivo da moeda, se modificar os vencimentos dos funcionários em atividade. Tranquilo? Um acompanha o outro ali. A remuneração de quem está na atividade, né, acompanha, quer dizer, é o inverso. A remuneração de quem está na aposentadoria, que é mais viável, né, acompanha ali de quem está na atividade. Quanto a reajuste, por exemplo, né, e assim vai. A aposentadoria, do artigo 115, vamos lá. Os vencimentos da aposentadoria não poderão ser superiores ao vencimento da remuneração da atividade, olha lá, nem inferior a 1/3. Isso é bacana. Ele não pode ser maior, claro que quem está em atividade ali vai possuir mais gratificação. Né? Vai possuir o quê? Mais gratificação. Né? Mais gratificação quem está na atividade. Quem está na atividade vai possuir mais gratificação. O que seria a gratificação? Hora adicional noturno, adicional periculosidade, né? E assim vai. Férias prêmio, beleza. Agora, não pode também ser menor que 1/3. Né? Menor que 1/3 a remuneração de quem está aposentado. Tranquilo? Com relação a quem está na atividade. Essa é a observância que vocês têm que ter. Né? Nunca será maior. A remuneração de quem está aposentado nunca será maior. Em contrapartida, né, não será menor que 1/3 também de quem tiver a remuneração de quem estiver na atividade. Artigo 116. Serão incorporados vencimentos para efeitos da aposentadoria. O que será incorporado na aposentadoria? O adicional por tempo de serviço, olha lá. Adicional de família, né, extinguindo-se à medida que os filhos existentes ao tempo da aposentadoria forem atingindo o limite da idade estabelecida. Né? Há um limite de idade ali que os dependentes ali vão ter. Né? Eles assumindo atingindo certo padrão de idade, vão ser aí, vai ser limitando aí esse adicional de família, beleza?
Dos direitos e vantagens e concessões, que é a parte mais extensa que eu havia falado com vocês, e a gente vai dar uma breve pincelada, porque é um capítulo muito extenso e pouco recorrente, né? Serve mais esse capítulo como motivacional para que você se torne servidor público, porque na a lei total, em toda a sua extensão, a gente sabe que a maior parte de quem é servidor público é mais benefício do que propriamente deveres e penalidades, né? É muito benefício. Além de vencimento da remuneração do cargo, o funcionário poderá oferecer as seguintes vantagens. Olha lá, ajuda de custo, diárias, olha lá, auxílio para diferença de caixa, abono de família, gratificações, honorários, cotas partes e percentagens previstas em lei, adicionais previstas em lei. Olha lá o tamanho, né? Artigo 119, excetuados, né, os casos expressamente previstos no artigo anterior, o funcionário não poderá receber a qualquer título, seja qual for o motivo ou a forma de pagamento, nenhuma outra vantagem pecuniária dos órgãos ou serviços públicos, das entidades autárquicas ou paraestatais. Toda vez que fala paraestatais, é aquelas entidades que estão ao lado do Estado, né? Por exemplo, o SESI, SENAI, né? Beleza. Ou organizações públicas, em razão de seu cargo ou função, dos quais tenha sido mandado servir ou ainda particular. Do vencimento e remuneração, importante falar, né? Já havia falado com vocês que vencimento é o salário base, remuneração é o salário base, vencimento, no caso, mais a gratificação, né? Vencimento é retribuição paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao padrão fixado em lei. É aquele vencimento, aquela remuneração que você tem, né? Remuneração não, é aquela gratificação, né, que você tem básica. Só de você ser servidor público, você já vai fazer jus a um salário base, né? Sem adicional noturno, sem diária, sem nada. Beleza. Remuneração é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao padrão de vencimento, e mais as cotas ou porcentagens que por lei lhe tenham sido atribuídas. Aí o que a gente vai enxergar melhor é simples. Você bota aqui que o vencimento é um salário base de 4 mil, só que no fim do mês, né, a remuneração sua vai já aos 4 mil que você já tem, mais gratificações, né? Gratificações. O seu olerite ali, o seu contra-cheque vai chegar, por exemplo, a 4.800. Não é? 4.800, por exemplo. Aí você ganha ali 100 de diário, 200 de adicional noturno, 300 de insalubridade, entendeu? E dá aquela encorpada no contra-cheque, que ele sai o bruto ali de 4.800. Agora o base é aquele base, né? Aquele saláriozinho só de você ser servidor público e não fazer nenhum trabalho na administração pública seco, né? Fazer nenhum trabalho na administração pública ou nenhuma gratificação inserida ali, beleza? Tranquilo, somente nos casos previstos em lei poderá perceber vencimento e remuneração funcionário que não estiver no exercício do cargo. Sim, somente, né, previsto em lei. O funcionário nomeado para exercer cargo isolado, promovido em comissão, perderá o vencimento ou remuneração ao cargo efetivo, salvo na opção. Olha lá, funcionário nomeado para exercer cargo isolado, aquele que não tem ascensão na carreira, ou que não se integram em classe, né? Promovido em comissão, né, comissionado de livre nomeação, livre exoneração, que não prestou concurso público, perderá o vencimento e remuneração ao cargo efetivo, salvo na opção, né? Salvo na opção, olha lá, o vencimento, salvo a opção dele, né? Salvo opção. Tranquilo? Olha lá, o vencimento ou remuneração dos funcionários não poderão ser objeto de arresto, né? Arresto é sequestro, penhora, né? Sequestro, olha lá. Ou penhora também, olha lá. Salvo quando se tratar da prestação de alimentos, olha lá. Sequestro é o famoso descontar, né? Descontar do contra-cheque ali. Nada poderá descontar no contra-cheque do servidor público, salvo prestação de alimentos, claro, né? Na forma da lei civil, né? Dívida da fazenda, né? Caso ele tenha uma dívida da fazenda pública, né? A própria administração pública vai ser descontada. Esses dois, mais nenhum, né? A gente sabe que tem ali, né? Não falou aqui, mas tem o desconto do imposto de renda, né? Isso aí vai, e aqueles do INSS da aposentadoria, né?
Salvo isso, mais nenhum desconto. Ah, professor, mas como é que faz nos demais casos? Nos demais casos, né, na prática que eu estou trazendo para vocês aqui, né, vai ser emitido um DAI, um documento de arrecadação estadual, e o servidor público vai fazer esse pagamento. Tá? Por exemplo, com relação à penalidade de multa. Né, vamos supor que ele sofre uma multa, uma penalidade de multa na administração pública. Né, aí vai ser descontado direto no contrato. Não, vai ser emitido um DAI, né, um documento de arrecadação estadual, e ele vai fazer esse pagamento por fora. Né? Não vai ser descontado automaticamente do contra-cheque do mesmo. Artigo 125. A partir da data da publicação do decreto que eu promover, ao funcionário, licenciado ou não, ficarão assegurados os direitos e o vencimento ou a remuneração decorrente da promoção. Beleza? Beleza, pessoal? Fecho com vocês esse bloco, né, com relação aí a vencimento, remuneração, horários, né, do servidor público. E a gente volta no próximo bloco aí com o abono família, né? O abono da família. Mais uma gratificação aí do servidor público, né? Mais uma regalia, beleza? Força concurso, sua aprovação é aqui.